Êxodo capítulo 17, versículo 8. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Nós vamos estudar sobre personagens do Antigo Testamento. Eu quero olhar um deles que nós olharemos ao longo desse trimestre, versículo 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo a vara de Deus na minha mão. E fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Ameleque. Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, e acontecia que, estando Moisés com a mão levantada, prevalecia a nação de Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Note que não existe nenhum pressuposto espiritual, nenhuma outra ordem de Deus, a não ser a obediência àquela ordem física que Deus deu naquele momento. Versículo 12: as mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas, por isso tomaram uma pedra, puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Hur sustentavam-lhes com as mãos, de um lado um, do lado outro, e assim ficaram até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque, venceu, derrotou Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. E então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memorial num livro. Olha que coisa interessante. Registre isso para que não morra, e escreva isso em um livro. Versículo 15. Pelo que Moisés edificou ali um altar, ao qual chamou de Jeová Nissi. Diga bem forte: Jeová Nissi. Diga: o Senhor é a minha bandeira. Tome seu assento, louvando e adorando o nosso Deus nessa noite. Nós vamos estudar ao longo desse trimestre no Antigo Testamento alguns nomes. Raramente Deus na sua palavra se apresenta, mas nós vemos aqui nesse caso Jeová e uma aptidão de Deus após o seu nome. E existem várias que a Bíblia descreve, como por exemplo o que está em Êxodo capítulo 15, versículo 16. Jeová Rafá, o Deus que cura. E disse o Senhor: se ouvires a minha voz e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que sara. Eu sou Jeová Rafá. Existe o Deus provedor, Jeová Jiré. Quando Abraão pega seu filho, seu único filho requerido por Deus, Isaque, filho da sua velhice, e agora Deus diz: toma ele e me apresenta como sacrifício. Abraão sai, e naquele momento o sacrifício era Isaque. Abraão vai em direção ao Moriá, e o sacrifício era Isaque. Abraão sobe o monte Moriá, o sacrifício continuava sendo Isaque. Abraão chega lá, e Isaque pergunta: cadê o sacrifício que não tem? Até aquele ponto era Isaque. Abraão se prepara para imolar o seu único filho. O Deus brada do céu e fala: Abraão, agora eu sei que tu és um homem fiel. E como resultado, olha o que Abraão diz, e você como pai diria isso: e pôs Abraão o nome daquele local de o Senhor proverá. Jeová Jiré, Deus proverá ao longo desse ano. Eu tenho fé disso em nome do Senhor Jesus. Jeová Chamá, o Deus que estava ali, está hoje no nosso meio. Mas o capítulo 17 de Êxodo, ele termina essa batalha. Ele diz: esse local chamar-se-á Jeová Nissi, porque aqui o Senhor ergueu a sua bandeira. Esse texto no meu coração, ele nos ensina uma lição indireta para esse novo ano. Nós estamos no primeiro domingo do ano de 2019, e enche o meu coração de alegria de ver o Templo Central, tanta gente, a casa cheia de gente com a expectativa de que Jeová Rafá vai se manifestar, Jeová Jiré vai se manifestar, Jeová Chamá já está no nosso meio. Nós já sentimos a sua presença, e eu não sei qual é a luta que você passa, mas Jeová Nissi vai levantar a sua bandeira aonde você está. E assim acontece nesse texto. O povo de Israel chega após beber água, e a ordem de Deus é uma ordem inusitada que eu quero compartilhar com você. Deus vira para Moisés no versículo 11 e fala: Moisés, eu quero que você suba o monte, suba o outeiro, e eu quero que você levante a sua mão. E há de ser que com a mão levantada o povo vai vencer no meio do vale. Se a mão cansar ao longo do caminho, o povo vai perder a batalha. E o que me chama a atenção é que não existe nenhum outro pedido da parte de Deus. Deus não pede nenhum tipo de tratativa espiritual, nenhum outro pressuposto. Ele simplesmente pede um ato de obediência física. E a reação de Hur e de Arão, ela me encanta, porque eles começaram a observar a conexão que havia entre o Espírito,
entre a maneira que se apresenta, entre a obediência da ordem de Deus e o que acontecia no meio do vale. Eles observaram que de vez em quando Moisés cansava e abaixava o seu braço, o povo perecia. Logo eles foram, apoiaram o braço de Moisés, e Deus diz que naquele dia o povo de Israel teve uma grande vitória. E ele falou: ao fim desse processo, registre isso, grave isso, para que futuras gerações possam ver o que está acontecendo. E eu acho interessante esse texto, porque eles entenderam que a obediência física, a presença, a maneira que nós nos apresentamos perante Deus, ela faz diferença. Atos físicos, gente, nosso ato de fé, a maneira que nós nos colocamos perante o Senhor no início de uma caminhada, tem muito a ver com o que vai acontecer ao longo do ano. Não adianta somente crer no coração, ter a expectativa de que coisas melhores vão se dar e vão acontecer, se por fora isso de alguma forma não se manifesta e isso não aparece. Nesse texto aqui, a única coisa que Deus pediu da parte de Moisés: Moisés, levanta a tua mão, e há de ser que levantando a tua mão, obedecendo a minha ordem, o povo vai vencer no meio do vale. E assim se sucedia ao longo dessa caminhada. Eu estou pregando isso nessa noite porque há quem pergunte: pastor, mas Deus já liberou uma palavra de vitória para esse ano de 2019 e não importa a minha reação e a minha conexão com a ordem de Deus. Se Deus falou, vai acontecer se eu adorar ou não adorar. Se Deus falou, vai se cumprir, não importa se houver gratidão e uma postura de gratidão no meu coração, porque Deus já deu a sua ordem. E nem sempre acontece dessa forma. A obediência, a maneira que nós nos apresentamos, ela faz muita diferença. Eu repito, existe uma conexão em relação à maneira que nós nos apresentamos perante Deus e aquilo que Ele vai cumprir e aquilo que Ele manifesta e libera do céu. Nesse dia, naquele local, depois de beber água em Refidim, Deus despachou do céu uma ordem para que o povo vencesse no meio do deserto. E a ordem era muito simples: levante a mão, cumpre a minha ordem. Eles são muitos maiores do que nós, mas levante a mão, obedeça, e existe uma recompensa para o seu exercício físico e para o seu sacrifício físico ao longo da minha presença e no início dessa jornada. Eu acredito, e eu lendo esse texto, estudando sobre eles, nós não procuramos anjos em todo lugar, nós não pregamos muito sobre isso, mas é verdade e fato que eles existem. Hoje eu parei para ler Hebreus capítulo 1, versículo 14, ao longo da tarde. A Bíblia diz: não são todos eles, porventura, espíritos ministradores, enviados, despachados do céu, para ajudar, para auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação? No mesmo texto a Bíblia continua falando: não são estes como chamas de fogo que Deus do céu, contemplando a sua igreja nesse início do ano? Eu não sei o que vai acontecer, se eu adoro, se eu não adoro, se eu acredito, se eu não acredito, se eu tenho fé, se eu me exponho ou não. E Deus está olhando do céu dizendo: eu tenho ministros para enviar ao meio do meu povo chamas de fogo, vento impetuoso para derramar sobre a minha igreja. E a Bíblia diz: não são eles porventura espíritos enviados para servir, para auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação? Aqui nesse texto eu repito: mãos levantadas, postura de atitude, de vencer. O inimigo era maior, a Bíblia diz que houve vitória no meio do vale. Agora um espírito letárgico, desanimado, mãos para baixo, espírito de cansaço. A Bíblia diz que havia derrota no meio do vale. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Olha que texto interessante, eu quero deixar ao seu coração. Quero pois que os homens orem em todo lugar, não apenas da igreja, mas quero que eles orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Você pode olhar para as suas duas mãos nessa noite e dizer: essas mãos são mãos santas, mãos sem ira, mãos sem contenda. Pastor, o que significa isso? Durante muito tempo eu pensei que mão sem ira e mão sem contenda era vir para a igreja, e no ato de adoração é aquele momento que a gente adora o Senhor, que a gente levanta a mão. E eu pensava: eu não posso levantar minha mão enquanto a ira, a contenda no meu coração em relação ao irmão que está do meu lado. Mas esse texto ele diz outra coisa. Quem está dando a ordem aqui é o próprio Deus. Ele diz: eu quero pois, ou seja, a instrução é minha, a ordem é minha. Eu quero que vocês levantem a mão
ou seja, respondam fisicamente na minha presença, sem ira, sem contenda, sem reclamação, em relação àquilo que eu estou ordenando em relação à vida de vocês. Porque de vez em quando a gente vem para a casa de Deus numa abertura de ano como esse, será que eu levanto a mão ou não levanto? Será que eu glorifico ou não glorifico? Será que eu acredito? E a gente fica contendendo com Deus, discutindo com Deus, brigando com Deus, quando nós precisamos entender que o nosso sacrifício, a nossa resposta física, a nossa fé, a nossa atitude de confiar em Deus, ela libera do céu a recompensa. Anjos do Senhor são liberados para auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação. Dê um brado de glória a Deus bem forte se você recebe essa mensagem. Atitude de conquistar nesse novo ano, eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Eu creio que a igreja vai crescer como nunca no ano de 2019. Eu creio que vai haver prosperidade nessa nação como nunca no ano de 2019. Eu creio que haverá segurança nessa nação, e nós geramos isso pela fé, pela adoração, e nos apresentamos perante o nosso Deus dizendo: nós somos um exército de irmãos, não para oprimir a nação, não para entristecer a nação, não para deprimir, colocar para baixo, mas para inspirar e edificar a nossa nação brasileira, e assim será sobre a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Quero, pois, que os homens levantem o quê? Mãos santas, sem ira, sem contenda, sem discutir comigo, sem me interrogar em relação àquilo que eu já decidi fazer. Eu repito para você, se numa antiga aliança na época de Moisés, mãos levantadas no meio do deserto operaram um milagre naquele local, quanto mais mãos levantadas de adoração, cheias do Espírito Santo, na nova aliança debaixo de Jesus, vão fazer Jeová Nissi levantar sua bandeira e dizer: o Senhor é a nossa bandeira, louvado seja o seu nome. Levante suas mãos bem alto e dê um glória a Deus o mais alto que você puder, sem ira e sem contenda, simplesmente porque essa é a vontade do nosso Deus. Você consegue inspirar o seu coração nessa noite? Pastor, não estou vendo nada nesse cenário político, econômico que inspire a minha alma. Então inspire o seu coração pela sua adoração, e Jeová Nissi vai erguer a sua bandeira ao longo desse período. Nós vamos gerar isso, nós vamos trazer algo diferente em relação àqueles que estão ao nosso redor. A gente fica reclamando às vezes e olhando para aquilo que acontece, e o interessante é que a igreja nos dias de hoje, e claro, eu coloco todos nós no meio, nós temos uma tendência a resumir tudo a sentimentos e a intelecto. Ou seja, eu me sinto humilde, então na hora da adoração eu não preciso dobrar os meus joelhos e me quebrantar perante Deus, porque no fundo da alma Deus sabe que o meu coração é humilde. Eu sinto que eu perdoei a outra pessoa, então eu não preciso atropelar o meu ego para dar um abraço nela e dizer: irmão, eu errei com você em 2018, mas não vou errar em 2019, me perdoe. A gente se sente às vezes adorador e não pula e salta na presença de Deus. A gente sente que tem fé, mas não se expõe a novos cenários onde Deus pode operar milagres e maravilhas na nossa vida, simplesmente porque a gente sente no coração, e a gente acha que sentir por dentro e não manifestar por fora não faz diferença. Mas nesse texto, nesse dia, a Bíblia diz: mãos levantadas, resposta à minha presença. Obediência física traz resultados espirituais, e assim foi nessa história, e eu creio que assim será nesse ano ao longo dessa igreja, nas nossas famílias. Resposta àquilo que Deus está fazendo, ânimo da igreja, sabe? Eu estou ansioso para o tempo passar e chegar na frente da prefeitura dia 12 às 9h30 da manhã. Hoje, quando a gente estava vindo para cá, teve um bloquinho de um carnaval fora de época que atrapalhou todo o caminho da gente chegar na igreja, e aquele povo dançando, pulando, gente sem dinheiro, gastou tudo ao fim do ano, fazendo a maior festa. Eu me recuso a crer que nós, Assembleia de Deus em Belém, primeira igreja do Brasil, chegaremos naquele local tristes, desanimados, cabisbaixos, sem esperança, sem expectativa. Nós levantaremos uma voz profética no dia 12 que vai tocar o coração de Belém do Pará e vai tocar a nossa cidade com nosso espírito e atitude perante Deus. O Espírito diz muito. A maneira que nós nos apresentamos não é só estar, mas é querer estar. Faz ou não faz diferença? Não é só adorar, mas é querer adorar. Não é só ministrar, mas é querer ministrar. Não é só servir ao próximo, é ter prazer e expressar nessa caminhada que eu sirvo porque a Bíblia me ensinou, eu sirvo porque existe recompensa, mas acima de tudo eu sirvo porque o meu coração tem alegria e prazer em fazer isso que eu estou fazendo, e assim Jeová Nissi aparece ao longo do caminho e ao longo dessa jornada. Nós temos que exercer a capacidade de demonstrar mais aquilo que sentimos, em relação ao próximo, em relação à nação, em relação ao nosso Deus. Ah, pastor, mas eu sinto por dentro, não precisa.
Ontem eu e a Luana comemoramos 11 anos de casamento. Casamos há 11 anos atrás, aqui nessa igreja. Há 11 anos atrás, no dia 5, nós subíamos e andávamos esse local e subimos esse altar para casar aqui no Templo Central. E o interessante é que no meio dessa correria toda, a transição, a gente não teve tempo de celebrar o nosso aniversário de casamento. Quem aqui é casado? Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui. Quem é casado aqui no meio? Olha só quanta gente casada. Imagina só, eu não vou perguntar, mas todos aqui amam seu cônjuge, amam o esposo, amam a esposa. Agora experimente não dizer para ela que você ama ela para ver o que acontece. Deixa chegar o aniversário de casamento, fala assim: meu amor, você sabe como eu te amo muito, você é preciosa, você é especial, mas não leve ela para jantar, não dê um presente, não dê nada para ela para ver se vai dar certo a sua caminhada. Por quê? Porque não adianta simplesmente a gente dizer que tem por dentro e não manifestar por fora. 1 ano e meio atrás eu tive uma experiência aqui no Templo Central. Bota a foto aí para mim, por favor. A gente estava aqui e eu encontrei o pastor Firmino, 1 ano e meio atrás. Fazia muito tempo que eu não via o pastor Firmino, está aí a foto. Pastor Firmino e a irmã Esté, faziam muitos anos que eu não havia tido contato com ele. E quem conhece aqui o pastor Firmino sabe que o pastor Firmino, ele perde a amizade, mas ele não perde a piada. Ele é muito engraçado, ele tem uma palavra pronta, uma frase pronta para tudo. E eu cheguei perto do pastor Firmino e ele me deu uma aula aquele dia, porque eu abracei ele. Ele brinca muito comigo, ele me chama de meu chapa. E aí, meu chapa, tudo bom? Aquele jeitão dele, deslocado. E eu cheguei perto dele e falei: pastor, como o senhor está bem? O senhor está com saúde, o senhor está inteiro, olha só aquele negócio todo. E abracei o pastor Firmino. Daqui a pouco eu vi a irmã Esté e eu brinquei com a irmã Esté. Eu falei: irmã Esté, é engraçado, porque o tempo não passa para a senhora, passa só para a gente. A senhora está inteirona, está aí, né? Aí o pastor Firmino olhou para mim: essa aqui é a minha teteia, comprei por R$2. Ele já falou isso aqui nesse púlpito. E aí a irmã Esté olhava para ele e falava: olha só o fifi, pegava nele a bondade e tal, aquele negócio todo. Aí o pastor Firmino virou para mim e falou assim: meu chapa, a chapa ainda esquenta lá em casa. Eu olhei assim para o pastor Firmino e ri para ele. Ele olhou para mim e falou assim: e a chapa ainda esquenta na tua casa ainda? Esquenta, amor, lá em casa ou não? E aí no fim disso, eu parei e ri. O jeito do pastor Firmino, ele falou assim para mim: você ainda segura a mão da sua esposa? Porque faz diferença. Você ainda no púlpito, quando termina o culto, pega a mão dela, sobe de mão dada e desce de mão dada, porque não existe. Você ainda abre a porta do carro para ela, porque não existe aquilo que a gente sente por dentro, guarda por dentro e nunca aparece lá fora. E assim deverá ser em relação à casa de Deus. Se você sente fé por dentro, então manifesta por fora, glorifica por fora, celebre por fora aquilo que já existe plantado dentro do seu coração. Nesse texto aqui, a manifestação da fé e a obediência a Deus trouxe vitória no meio do deserto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está falando aqui nessa noite. A Bíblia, existem atos que precisam ser manifestos perante Deus, perante as pessoas, que vão liberar cura, milagres, proteção e bênçãos perante o nosso Deus. Nós estamos começando lá em São José, hoje, uma campanha de 21 dias de oração e jejum. Quem sabe em abril a gente não consiga aqui também ter um período nosso de jejum coletivo. Imagina só o que Deus não vai fazer com essa multidão de gente orando junto, jejuando junto, intercedendo junto, como Deus não vai agir no meio dessa cidade. Mas começamos lá em São José hoje, do dia 6 até o dia 27, 21 dias, a igreja toda está engajada em oração e jejum. E no ano passado foi interessante, porque há 6 anos que nós fazemos isso. É o maior momento da nossa igreja, é a abertura do ano, primeiro culto do ano. Nós já enchemos a casa, todo mundo ansioso para orar e jejuar. E ano passado eu recebi algumas perguntas que vieram nas taças, e uma irmã me procurou, e ela mandou uma pergunta que eu li no culto e até ministrei sobre isso. Ela falou: pastor, sou fã da oração e do jejum, tenho sido ministrada ao longo dessas conferências, só que tem um problema. Eu tenho jejuado 1 dia, 2 dias, 1 semana, mas no último jejum de 2018 que passou, eu jejuei os 21 dias e parece que as portas do inferno se abriram sobre a minha vida. Eu nunca tive tanta luta, nunca tive tanta tribulação, tanto problema como ao longo desse jejum. E eu estou com medo de jejuar agora, porque se eu jejuar mais, o diabo vai me atacar mais. Se eu buscar mais, quase endeusando o diabo, colocando ele num pedestal, dizendo: eu não vou me aprofundar com Deus, não vou manifestar atos físicos de amor, de compaixão, de submissão e sacrifício, porque afinal, em fazendo isso,
o ataque vai ser maior, a guerra vai ser maior, quase adorando o inferno. E eu lendo aquilo, olhando aquela questão, eu perguntei, reuni com aquela irmã depois, ela falou: eu tenho muito medo, pastor, do diabo descobrir quem eu sou. Com todo respeito, ele já sabe exatamente quem você é. Você é servo do Deus Altíssimo. Você é propriedade exclusiva de Deus para fazer grandes coisas ao longo desse ano. E eu perguntei para aquela irmã, eu falei: minha irmã, imagine só numa guerra, e nós temos aqui no Templo Central vários militares que aqui congregam e servem a Deus. Quem é que tem mais proteção? E com todo respeito às patentes, o soldado que está lá no fronte de batalha, que não tem tanto treinamento, tanta profundidade, tanta formação, ou o general que está lá na sala dando as ordens, protegido, que tem profundidade, tem patente, tem informação? Quem é que está mais protegido ao longo dessa caminhada? É quem está no fronte, ou é quem é mais profundo, mais formado e mais experiente na presença de Deus? Quando nós manifestamos atos de gratidão, de louvor, de obediência, é verdade que o ataque vai ser maior, mas a Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. O ataque é maior, mas a proteção dos anjos de Deus é maior para aqueles que manifestam obediência e adoração. E eu sou o primeiro aqui nessa noite. Cadê o restante da igreja que pode engrandecer o nosso Deus dessa forma? Por isso, nessa noite, meu irmão, Deus te trouxe aqui para dizer: seja forte, te anima, te alegra ao longo desse ano. É o primeiro culto do ano de 2019 e será um ano extraordinário para nós, nossa igreja e nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma música antiga, o pastor Samuel já cantou aqui, que ela diz assim: você já conhece o Pai, mas tem 3 tias que você tem que conhecer: te aquieta, te alegra e te anima. Você já conhece o Pai, mas tem 3 tias. Te aquieta, Deus está cuidando de você ao longo desse ano. Fique tranquilo na presença do Senhor. Te alegra, começa a manifestar a fé que está viva dentro do seu coração. E te anima, porque grandes coisas vão acontecer ao longo desse ano para aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, abre os nossos olhos, igual tu abristes os olhos do servo de Eliseu, que se viu formado por aquele grande exército. E o profeta disse que ele veja que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Mais são aqueles que estão contigo, minha irmã. Você chegou aqui se achando desprotegida e incapaz. Sai daqui grande e forte, porque maior é aquele que peleja conosco. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo, para a honra e glória do nosso Deus. E Deus está nos desafiando nesse momento. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Deus te desafia agora a entrar 2019 de forma diferente. Está dando para entender o que eu estou pregando aqui nessa noite? Entrar com expectativa, entrar com ânimo, sendo referência para as pessoas que estão perto de você, cantando o hino da vitória, dizendo: eu posso até ficar na frente do mar, o mar vermelho se fechar, mas existe um nome que faz esse mar se abrir, os milagres acontecerem, e eu não vou guardar ele dentro do meu coração, eu vou expressar por fora o amor e a gratidão que eu tenho em relação a esse nome. Alguns atos, sabe, que a gente precisa manifestar um pouco mais. Que você comece esse ano, talvez você está meio entristecido com parentes, amigos, que você comece dizendo: olha, pastor, existe no meu coração uma vontade de perdoar, de liberar. Então procure e manifeste isso por fora, e haverá um grande milagre na tua casa. Em relação a esse lugar, eu queria encorajar você, eu queria inspirar você nessa noite. Venha para a casa de Deus e venha: Senhor, eu vou sempre te dar um pouco a mais na tua presença. Eu vou pegar a adoração que eu te dei em 2018, eu vou dar ela e um pouco a mais, e Jeová Nissi vai levantar a bandeira dele aí onde você está. Eu vou pegar o último domingo que eu vi, e eu vou vir no próximo domingo, e eu vou adorar a Deus com um pouco mais de fé, com um pouco mais de alegria, um pouco mais de inspiração. E repara o que vai acontecer ao longo desse ano para aqueles que fazem isso. A resposta física de Moisés operou uma vitória no meio do deserto. A resposta física daqueles paralíticos que se jogaram na frente de Jesus operou um milagre. O grito daquele cego que disse: Jesus, filho de Davi. Nós não sabemos a história, o que ele fez antes, deixou de fazer, de onde ele veio. A única coisa é que Jesus estava passando, e naquele momento alguma coisa precisava acontecer, e a resposta daquele homem gerou um milagre naquele momento. Deus está passando aqui nesse lugar, nesse momento. O Espírito Santo já está presente no nosso meio. E eu não posso deixar esse ano entrar e iniciar da mesma forma que o
outro terminou. De vez em quando nós não entendemos por que tem gente que chora mais na igreja, por que tem gente que dá aquele glória a Deus, vem mais quebrantada na presença de Deus. É justamente por causa disso. Eu não entendo, pastor, por que ele chora, por que ele se joga, por que ele engrandece o teu nome com tanta intensidade. E Deus está olhando do céu dizendo: para você não vale nada, mas para mim vale. A atitude dele vale, as lágrimas dele valem muito, a adoração que ele coloca diante da minha presença vale muita coisa. E que assim seja ao longo da sua caminhada. Agora, todo favor de Deus, ele demanda um sacrifício. A gente mistura o amor e o favor. O amor de Deus, sai daqui com isso no seu coração, na sua alma, ele é incondicional por você. Nada te afasta. Se alguém disse para você que Deus não te ama, que não existe solução para os seus problemas, que Jesus não pode entrar na tua casa e restaurar a tua vida, é um mentiroso, porque não existe nada, profundidade, altura, pecado, nada vai te afastar do amor de Deus. Só que tem uma coisa: o favor dele é diferente. É como eu me posiciono, uso meus talentos, dons, como eu me coloco diante da presença dele. Isso pega o amor que já existe e soma sobre ele o favor de Deus. E o favor, ele só vem mediante sacrifício. Não é fácil, gente. Não é fácil no meio de 3 anos de crise a gente chegar aqui e dizer: esse ano vai ser melhor do que o ano que passou. Mas nós cremos, e assim atrairemos o favor de Deus, e Jeová Nissi erguerá sua bandeira no nosso meio. Não é fácil adorar, orar mais, jejuar, se colocar na presença de Deus. Não é fácil. Mas tem um texto em Daniel, que Deus falou para Daniel: Daniel, tu te sacrificaste, Daniel capítulo 10, na minha presença. Agora tu és um homem desejável. Tu és um homem muito amado perante mim. Daniel está orando e ele menciona: enquanto eu orava perante Deus, em jejum, em oração, em atos de submissão física, eis que uma mão veio e me tocou no ombro por trás. Era um enviado, era um mensageiro de Deus, que colocou as mãos aqui sobre o meu ombro, e ele disse: Daniel, vai, porque Deus já ouviu a tua oração, já deu resposta à tua súplica, ao teu pleito. É o poder do sacrifício, é o poder dos atos físicos que manifestam glória ao nosso Deus.